Olá, queridos alunos, eu sou a professora Flor de Lis, ministra da Disciplina Filosofia no Centro Educa Mais, João Francisco Lisboa. E hoje a nossa aula vai ser muito importante quando nós vamos dar continuidade ao nosso tema gerador, Ciência e Arte. Venham comigo, a nossa aula vai ser um show! Turma do primeiro ano, vamos começar a nossa aula com bastante entusiasmo. Primeiramente, como é de praxe, vamos ficar em posição de estudo. Vamos ter postura, vamos fazer nosso exercício de relaxamento, de respiração, fazer nossa meditação para que nós possamos estar com uma grande concentração para aproveitarmos o máximo desse conteúdo de hoje que está maravilhoso. O nosso tema de hoje, dando continuidade ao tema gerador Ciência e Arte, vai ser Filosofia e Arte. Venham comigo, vai ser legal! Meus queridos alunos da turma 100, nós vamos dar início à nossa aula de filosofia, dando continuidade ao nosso tema gerador desse terceiro período, que é ciência e arte. E hoje nós vamos trazer um tema belíssimo, onde nós vamos trabalhar sobre filosofia e arte. Fiquem bem atentos, fiquem bem em silêncio, em concentração, para nós fazermos mais uma vez a nossa viagem ao rumo do conhecimento. Meus amores, a nossa aula de hoje eu dividi em 5 tópicos. Como vocês podem observar nesse primeiro slide, o nosso tema ele é a ciência hoje. E logo eu trouxe para vocês a imagem de uma jovem cientista em seu laboratório, usando esses processos científicos. Então, a ciência, no sentido da busca por uma explicação racional, sistemática e metódica do mundo, existe desde a antiguidade. Durante muito tempo, fez parte da própria filosofia. Vocês lembram aqui que na aula passada nós estávamos falando sobre a corrente filosófica empirista e racionalista, onde os filósofos nos apresentavam o conhecimento a partir de uma sistematização e a partir de um método. A partir do século XVII, alguns ramos do conhecimento começaram a se especializar e se tornar autônomos da filosofia. Então, aqui, no século XVII, alguns ramos do conhecimento eles já começam a ter a sua própria identidade. Com a consolidação do método científico, sua aplicação a distintos objetos constituiu diferentes ciências. E aqui vão surgir várias ciências. A primeira delas é a física, depois a química, a biologia e outras ciências que vão se constituindo dentro desse conhecimento do saber. A partir do século XX, produziu-se a noção de conhecimento científico como um saber aberto, sempre aproximativo e corrigível, e não uma afirmação de verdades absolutas. Nós vamos mais lá na frente estudar alguns filósofos, como por exemplo o Karl Popper, onde ele vai nos afirmar que a ciência ela pode ser flexível, ela não é absoluta, ela pode mudar conforme as situações. Então, a observação da natureza fez surgir a física como a primeira ciência, como eu acabei de afirmar para vocês. Seguiram-se a ela a química, a biologia, e mais tarde, no século XIX, pela metade do século XIX, foi aplicada aos fenômenos humanos, com certas adaptações. Ou seja, a criação das ciências humanas que nós temos até hoje. Construíram-se assim a história, a sociologia, a psicologia, que são conhecimentos mais modernos hoje dentro da nossa realidade. Como nós vimos no primeiro slide, que a ciência ela sempre foi uma busca do homem e encontrar soluções para as realidades vigentes. E nesse slide nós vamos trabalhar um pouco sobre a ciência dentro de um contexto mais atual. Eu intitulei a ciência na atualidade. Atualmente, a ciência é cada vez mais uma atividade colaborativa, porque esse trabalho ele está todo sincronizado. A ciência antes ela era muito fechada. Hoje, a ciência, ela parte para a sociedade, principalmente através
dos meios de comunicação. Há um avanço muito grande, porque existe hoje, na atualidade, a tecnologia. Então, tudo isso é feito em rede de pesquisa. Os avanços dos meios de comunicação e a criação da internet facilitaram muito isso. E eu trouxe para vocês a foto de um congresso que houve para a premiação de alguns cientistas e muitos que trabalham na área da tecnologia. Eles participaram em Paraná de um congresso e eles foram premiados por essa ação, tanto técnica como científica na sociedade. E eu trouxe também para vocês o exemplo, para que vocês entendam melhor essa ação da ciência, enquanto uma ação também na tecnologia, a pesquisa que vocês acompanharam e acompanham nos meios de comunicações sobre a decifração do genoma humano, que envolveu diversas equipes de pesquisadores de várias partes do mundo. Então, para se chegar a essa sabedoria sobre o genoma humano, houve o envolvimento de várias áreas do conhecimento, tanto da ciência como da tecnologia. Então, vocês observam que a ciência tem seus desafios contemporâneos, dentro de uma realidade que está aí gritando, que tem ações para serem feitas, questões para serem respondidas, e principalmente esse diálogo que é feito com as ciências humanas, porque nas ciências humanas essas implicações elas se tornam muito mais evidentes quando vão ser trabalhadas a questão da ética, dos valores, do conhecimento e os princípios morais. Vocês estão observando nesses slides e a partir das minhas explicações que o ser humano ele está em constante devir, como afirmava o filósofo Heráclito. O homem está nessa constante metamorfose, nessa transformação. Então, eu intitulei esse slide que nós vamos agora trabalhar, o ser humano como criador. No slide passado, nós estávamos analisando sobre a questão da tecnologia, da ciência e toda essa junção, essa conexão que há entre essas duas redes para se dar uma resposta mais satisfatória aos problemas da atualidade. E eu trouxe aqui para vocês o encarte de um CD de um artista, cantor e compositor, que eu sempre trabalho nas minhas aulas, e ele está também citado lá no primeiro e segundo período, que é um artista que é muito crítico e ele coloca sempre as suas músicas, as suas composições dentro de um processo político e econômico para nos dar momentos de reflexão. E eu escolhi um texto desse encarte do CD, do Tom Zé, para trazer para nós refletirmos. E trouxe também a imagem de uma obra de arte antiga que está revelando um pouco sobre a questão da arte, que é uma criação do homem. Eu vou ler para vocês um texto do encarte para que vocês entendam melhor o que nós vamos aprofundar depois. Esses androides são mais baratos que o robô operário fabricado na Alemanha e no Japão, mas revelam alguns defeitos inatos, como criar, pensar, dançar, sonhar. São defeitos muito perigosos para o patrão primeiro mundo. Então, aqui, Tom Zé está fazendo uma crítica, chamando toda essa população analfabeta, menos favorecida, a classe operária, aqueles que não têm acesso ao conhecimento, ele está fazendo essa comparação como os androides. Então, é como se ele nascesse com defeito, exatamente porque essa obra dele é intitulado como com defeito de fabricação. Exatamente porque nessa música ele vai fazer toda uma crítica a essa situação que há entre a relação do primeiro mundo e com os países subdesenvolvidos. Continuando, ele diz no encarte: aos olhos dele, nós, quando praticamos essas coisas por aqui, somos androides com defeito de fabricação. Pensar sempre será uma afronta.
Então, ele traz para nós uma análise sobre a crítica de que nós não podemos pensar, nós não podemos falar, nós não podemos agir, e se nós agirmos dessa forma, nós somos taxados como androides com defeitos. E ele continua: ter ideias, compor, por exemplo, é usar. No umbral da história, ou seja, de um portal, o projeto de juntar fibras vegetais e criar arte e tecer foi uma grande ousadia. Pensar sempre será. Então, para que vocês pensem um pouco sobre essa música que nos coloca diante de uma crítica, é a sociedade que não valoriza a arte, que não valoriza a pessoa que pensa, a pessoa que cria, a pessoa que dança, a pessoa que sonha. E essas pessoas que tentam agir assim, muitas das vezes são banidas. E nós concordamos quando esse grande artista intitula essas pessoas de androides com defeitos. Então, nós observamos nesse slide que o ser humano, enquanto criador, ele cria a si mesmo, ele produz a si, ajuda a produzir o outro e ajuda a produzir uma nova sociedade. E aí, minha turma de intelectuais do primeiro ano, o que vocês estão achando da nossa aula? Estão achando que esse tema está contribuindo com o aprendizado de vocês? Esse tema arte, esse tema filosofia, essa sincronização entre esses dois temas estão ajudando vocês a compreenderem melhor a caminhada da filosofia? Espero que essa aula esteja bastante produtiva e que traga bons significados para vocês. Ânimo! Meus queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas. E nesse slide eu trouxe o filósofo Kazi-Ha, que é um filósofo alemão, que foi um filósofo que se dedicou muito à questão da cultura e também à arte. Nesse mundo da filosofia e arte, tem vários filósofos. E eu escolhi o Kazi-Ha exatamente porque ele vai trabalhar de uma maneira muito peculiar a cultura e a arte. Ele se dedicou principalmente à área da cultura. E suas obras em destaque é A Filosofia das Formas Simbólicas, de 1923, e Ensaio sobre o Homem, de 1944. Então, de acordo com esse filósofo, que estudou muito a cultura humana, ele vai dizer que a arte encanta porque é capaz de elevar o ser humano, além da contemplação ordinária, e revela à nossa imaginação a multiplicidade das coisas, o que, por fim, convida-nos a repensar o mundo em que vivemos. Aqueles que produzem arte têm, portanto, uma importante função. Então, meus amores, eu trouxe esse filósofo que nos traz essa belíssima afirmação a respeito da arte, exatamente porque ele está colocando em evidência essa arte primorosa que é a arte da criação. No slide anterior, vocês observavam que o homem ele é um criador. Nós analisamos também a crítica do Tom Zé, onde ele faz uma crítica muito forte da sociedade opressora. E aqui, esse filósofo alemão, ele vai nos trazer a importância da arte, a importância desse ser humano que cria, que dança, que procria, que está cada dia mais cultivando e produzindo novos conhecimentos. E aqui nós vamos registrar também a grande importância do professor de arte. Muitas das vezes nós não valorizamos essa disciplina, às vezes valorizamos mais outras disciplinas, só matemática, português. Todas as disciplinas, elas são importantes, todas têm a sua peculiaridade. Todas têm benefícios para a nossa sabedoria, para o nosso conhecimento. Então, eu quero que nesse slide vocês se voltem, primeiramente, para ver a arte como essa manifestação da própria criação que o homem tem possibilidade. E, principalmente, da figura do professor, do artista, daquele que contribui para o mundo melhor através da sua arte.
Meus alunos amados, vamos dar continuidade ao nosso tema Filosofia e Arte. E nesse slide eu trouxe para vocês a figura de outro filósofo que trabalhou muito nas suas obras sobre a questão da arte. É o Nietzsche, um filósofo que nós já estudamos lá no segundo período, vocês devem lembrar. Aqui eu trouxe a foto dele, uma foto dele ainda mais jovem. E a frase diz o seguinte: toda arte e toda a filosofia podem ser consideradas como remédio da vida. Vocês estão vendo que ele está afirmando aquilo que eu já expliquei para vocês, de toda essa conexão que há entre a filosofia e a arte, que é exatamente o nosso tema desse slide, filosofia e arte. O que diz Nietzsche sobre a arte? Primeiramente, em O Nascimento da Tragédia, que é uma obra muito importante de Nietzsche, escrita em 1872, que ele atribui à arte um papel central na cultura humana. Lembra que essa cultura humana ela é falada também no filósofo que acabamos de estudar, o alemão Casirrar. Quando Nietzsche estudou a antiguidade, somente a antiguidade grega, ele afirmou que a criatividade e a beleza daquela civilização se dava à sua capacidade de articular duas forças que, em princípio, são opostas. Que forças são essas? Exatamente a força de Apolo, o deus da razão, e Dionísio, o deus da embriaguez. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa teoria que está explicada aqui no mito grego. Como é que Nietzsche vai explicar essa questão dessas duas forças opostas? Vou explicar para vocês. Ele denominou essas duas forças inspirado, como eu já falei para vocês há pouco, na mitologia grega. Ele chamou de apolíneo, relativo ao deus Apolo, que eu acabei de explicar, e o princípio que representa a razão, a beleza, a harmonia, bem comedida e organizada. E, por outro lado, ele denominou dionisíaco, relativo ao deus Dionísio, o deus que eu expliquei para vocês, o deus da embriaguez. O princípio que representa a embriaguez, o caos, a falta de medida e a paixão. Para o nosso filósofo contemporâneo Nietzsche, nenhuma arte pode ser puramente apolínea. Acabei de explicar para vocês, ou seja, centrada na razão e na harmonia, e nem puramente dionisíaca, ou seja, centrada na desordem ou no excesso. A criação humana, portanto, segundo Nietzsche, depende da articulação desses dois princípios, uma vez que o dionisíaco nos dá o princípio criativo e o apolíneo nos dá a ordem e a harmonia necessárias para a produção de algo belo. Então, Nietzsche ele vai afirmar nessa teoria, defendendo a arte, que a arte, com sua força de criação, ela nos faz plenamente humanos, pois ela nos dá a oportunidade de produzir nossa própria vida, aquilo que eu afirmava no slide passado. Essa força criadora que só a arte pode dar ao homem, essa capacidade de cultivar, de produzir, de gerar vidas novas, construindo o que somos à medida do que vamos vivendo, porque a arte ela vai exatamente expressar toda essa sensibilidade, toda essa existência que o homem tem, e nada melhor do que a arte para sustentar na sociedade toda essa beleza que o homem possui. Meus amores, nós estamos no nosso penúltimo slide e eu intitulei como uma reflexão para refletir sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando sobre filosofia e arte. E eu trouxe um trecho de uma obra de Nietzsche, que é o filósofo que nós estamos trabalhando, que fala sobre a cultura, sobre a arte, que é intitulado A Gaia Ciência, de São Paulo, Companhia das Letras, de 201. E essa frase que eu trouxe para vocês, ela vai reafirmar aquilo que nós estamos estudando sobre a arte. Ele afirma dessa seguinte maneira: apenas os artistas, especialmente os do teatro,
dotar os homens de olhos e ouvidos para ver e ouvir com algum prazer o que cada um é, o que cada um experimenta e o que quer. Apenas eles nos ensinaram a estimar o herói escondido em todos os seres cotidianos e também a arte de olhar a si mesmo como herói, a arte de si pôr em cena para si mesmo. Então, meus amores, refletindo sobre essa frase de Nietzsche, que está muito expressa nessa obra Gaia a Ciência, ele está nos colocando diante da arte com esse olhar sobre si mesmo. Então, a arte ela é uma contemplação subjetiva, é uma contemplação objetiva, coletiva e social. Porque quando o artista ele manifesta a sua obra de arte, seja de qual forma for, ele está colocando ali toda a sua expressividade, toda a sua sensibilidade. Essa obra ela vai servir muitas das vezes como protesto, vai servir como emancipação, como denúncia. Muitas das vezes essa arte ela é revolucionária. Então observem que eu coloquei uma frase de Nietzsche que eu gosto muito de refletir quando eu dou essa aula. Leiam comigo. A arte é estimulante da vontade de poder. Lembram que nós estudamos Francis Bacon na aula passada, o empirismo, onde ele fala que o conhecimento é poder. Então, a arte é um grande conhecimento que vai estimular esse poder na sociedade através das suas obras, através da sua arte. E logo após eu coloquei uma outra frase de Nietzsche, onde ele diz: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, reafirmando aquilo que eu acabei de dizer para vocês, a arte ela é uma crítica, a arte é um questionamento. A arte ela está ali como algo para gritar, como estimulante para trazer algo novo para você. Então, vamos agora passar para o nosso último slide. Meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula e nesse slide eu trouxe uma figura pensante. Você sabe que a filosofia ela trabalha sempre com o pensamento, com o questionamento, com a crítica, com a dúvida. Lembra da dúvida metódica de René Descartes? E eu quero terminar hoje a nossa aula deixando esse questionamento para que vocês, ao longo dessa semana, pensem. Eu titulei esse slide como Para Pensar. O que nós vamos pensar sobre essa aula que nós tivemos, belíssima, sobre a arte, sobre a filosofia, sobre os pensadores que trouxeram para nós a sabedoria sobre a arte, sobre a filosofia. Então, aqui tem duas perguntas, dois questionamentos que eu quero deixar para vocês analisarem, refletirem e durante essa semana vocês elencarem questões da política, da religião, da sociedade, da família, desse momento que estamos vivendo de isolamento social. Tragam essa filosofia para a nossa vida. A filosofia, como eu sempre digo, é pragmatismo. A filosofia está em nossa vida, ela não pode ser uma teoria longe da nossa realidade. A primeira pergunta que nós vamos analisar é a seguinte: o que acontece se a arte deixa de ser aquilo que nos liberta e faz pensar a ser aquilo que nos aprisiona e limita? Lembram aqui do encarte do Tom Zé que nós lemos, lembram aqui de todas as frases que eu trouxe de Nietzsche, lembram aqui da teoria de Casirá, lembram aqui de todas essas análises que nós fizemos durante o slide e pensem que tipo de aprisionamento essa arte pode nos dar se ela realmente fugir desse papel, que é cada vez mais humanizar a sociedade. A outra pergunta que nós vamos analisar: hoje em dia, quais são os interesses por trás daqueles que produzem arte? Então, nós vamos pensar, será que toda arte, ela realmente está em função da denúncia, da crítica, de trazer uma sociedade mais justa, mais igualitária? Então, meus amores, pensemos sobre a arte e a filosofia, nos questionemos e busquemos soluções práticas para os problemas que estamos vivendo na nossa atualidade.
Aqui termina a nossa aula, com muita saudade, beijos, abraços e até a próxima. Beijos, amo vocês! Então, meus amados alunos, chegamos ao final da nossa aula. Que belíssimo tema, filosofia e arte. Um tema que nos traz novas perspectivas, abre janelas, novos horizontes para nós compreendermos como se dá essa conexão, essa sincronização, esse link, esse feedback entre a filosofia e a arte. Espero que esse tema tenha ajudado vocês a criar novas perspectivas para novos conhecimentos. E hoje, meus amores, eu quero reafirmar um aviso que já foi dado pelo nosso coordenador José Antônio, no Instagram, que a partir de segunda-feira eu não estarei mais ministrando aulas para algumas turmas do primeiro ano. Como vocês sabem, eu fui assumir as turmas do projeto de vida do segundo ano. O professor de filosofia de vocês já chegou e ele vai dar continuidade às aulas a partir de segunda-feira. Então, a partir de terça-feira, eu vou ministrar aula apenas para a turma 100, que é a minha turma que eu faço a orientação com o estudo orientado. Mas estaremos juntos. O fato de não ser mais professora de vocês de filosofia não vai diminuir o carinho e toda a amizade que nós temos. Então, meus amores, aqui encerro. Até terça-feira. Amo muito vocês. Vocês estão no meu coração.